no ar com mais um episódio do Media Market Podcast. Eu sou a Luísa Teleixa e no nosso pod a gente fala sobre como as transformações da mídia impactam as estratégias de marketing em vários aspectos. Eu tô muito animada para esse episódio, então já vou apresentar nosso Head de Digital, Gia Oliveira, pra gente começar. E eu também tô super animado, só pelo bastidor o papo hoje vai render, hein, Lu? Exato! Importante compartilhar com vocês que a gente está aqui porque o propósito do Media Market, vocês já sabem, é alavancar e inspirar os negócios das agências de publicidade e dos anunciantes aqui de Santa Catarina. Hoje nos ajuda nessa missão o Fair in Branding, Galileu Nogueira. Bem-vindo! Galileu, bem-vindo ao Grupo ND, ao podcast do Media Market. E eu já começo assim com o pé direito, lançando uma pergunta, que é a pergunta central que vai guiar o nosso papo hoje. Branding versus performance. Qual que é a tua leitura? Qual que é o entendimento do mercado? O que está acontecendo hoje que o branding está começando a trazer de novo essa discussão e essa força da relevância e a importância da marca para a estratégia de mídia? Super obrigado pelo convite, primeiro de tudo. Estou muito feliz de estar em Florianópolis pela primeira vez e já caí aqui no Media Market para a gente discutir um tema que eu amo. Eu vim para o RD para falar justamente de branding versus performance, então estamos em casa. Boa! Mas o que eu já posso começar falando para vocês, olhando para esse tema, olhando para o que a gente tem visto como tendência e como até a própria movimentação de mercado. A gente passou por um momento das acelerações de startup, receberam bastante investimento e os fundos de investimento sempre gostaram de ter marcas fortes. Na hora de fazer a avaliação da empresa, o valor de marca sempre contou dentro de um fundo. Sim. E existe uma lógica, uma dinâmica do mercado de um investimento muito alto para o que eles chamam de hypergrowth, você crescer muito rápido, e esse investimento era alocado em performance, porque justamente lá na frente, quando essa empresa fosse avaliada, ela ia ter uma base de 500 mil usuários, 700 mil usuários, e ela poderia ter um valor de mercado muito maior, olhando para o futuro promissor. Bom, se essa marca em 2 anos tem 700 mil usuários, eu acho que daqui a 1 ano ela vai conseguir ter 1 milhão, 2, justamente nessa lógica do hypergrowth. Uhum. Com essa movimentação de pandemia que a gente viu agora, com os fundos de investimento revisando os investimentos, a gente agora viu uma redução da verba. E essa redução da verba não acompanhou necessariamente marcas fortes que pudessem continuar crescendo sem a verba de aquisição. Uhum. Então a gente tem visto um movimento agora justamente global, a gente estava discutindo isso antes, um movimento em que a construção de força de marca ela vai ser cada vez mais requisitada. Uhum. A gente viu 3 players globais muito fortes desligarem seus anúncios de performance agora. A última a fazer isso foi o Airbnb. Eles cortaram 90% do orçamento em performance tracking, ali que era justamente para fazer uma ação. E alocar em outros estágios do funil. E alocar em outros estágios do funil, remanejaram, que a gente chama de otimização de investimento. Uhum. E eles fizeram esse movimento porque entenderam que a marca era tão forte, ela já estava tão presente na vida das pessoas, que eu não precisava mais ter um anúncio fazendo necessariamente o papel de baixa agora, clique aqui, porque as pessoas já conhecem a marca e já confiam. Sim. Então hoje a gente vai ter uma discussão aqui muito boa, que eu vou falar muito sobre a confiança vir antes do clique. Uhum. A gente precisa confiar nas marcas primeiro, antes, depois de clicar. Porque se você começa a ver um anúncio repetidas vezes num determinado estágio do funil do qual você não confia na marca, dificilmente o usuário vai avançar. Não, e às vezes cria até um recall negativo, né? Assim, a frequência ela tá tão elevada e você não quer aquela mensagem que você cria uma certa repulsa, inclusive, para a marca, né? Exatamente. A gente tem a saturação da audiência, né? Boa. Isso é uma das coisas que eu discuti muito, eu vivi isso muito na pele na 99. Quando eu trabalhei lá como branding, a gente tinha um time de performance alocado dentro da empresa. Uhum. Existia um desafio desse crescimento acelerado. A empresa tinha acabado de ser comprada por uma chinesa, com a mentalidade de volume, escala, preço. E a gente viu um movimento que até o próprio Google sentou com a gente, o Facebook sentou com a gente e falou, olha, ou vocês de fato constroem marca, ou não adianta mais aumentar o lance, não adianta aumentar a frequência, não adianta aumentar o CPL, porque assim, as pessoas não vão clicar mais. Sim. A gente chegou num momento, que foi quando o time de performance procurou branding, a gente chegou num momento em que eles falaram, olha, a audiência tá tão saturada, a gente já falou com todo o pool de mídia que a gente poderia. Uhum. A gente já comprou toda a rede de display, a gente já comprou toda a rede de YouTube, enfim, a gente já não tem mais inventário. Vocês já falam com as pessoas 6, 7 vezes por dia. A gente não tem mais pra onde ir. Mas agora o ponto é, as pessoas não estão clicando. Boa. Não, e sabe por que isso acontece? Na minha visão, inclusive aqui no grupo a gente estuda muito isso para justamente ajudar os nossos anunciantes. E tem algumas pesquisas que a gente acaba encontrando no mercado. Tem uma que eu sempre repito ela,
que hoje, quando alguém é impactado por alguma mídia, por alguma publicidade, 81% das pessoas, o primeiro comportamento é ir para o Google. Ou seja, de maneira geral, o que isso quer dizer? Que a demanda de compra, ou de desejo, ou de pesquisa, ou de procura, ela é gerada em outras mídias. Essa demanda é gerada pela TV, pela rádio, pelo Reels, pelo Stories, pelo YouTube. E essa demanda gerada ela vai para ser convertida no Google AdWords, por exemplo, né? Ou diretamente no e-commerce, por aí vai. Então a demanda ela tem que ser gerada em algum local. E quando você fica só no fundo do funil, trabalhando com uma demanda que é gerada por algum outro concorrente, por algum outro player, tu não tem empatia, conexão e nem assim nenhum tipo de relacionamento com o teu público-alvo, porque tu não estava no topo do funil se relacionando e gerando essa demanda. Então, quando a demanda ela chega para o final, se você não tem esse vínculo, quem converte é o teu concorrente. Então, não adianta só estar lá no fundo se você não está se relacionando no topo. Exato, e assim, quando a gente tem, olhando do ponto de vista de construção de marca, o fundo do funil ele tem um papel essencial de transformar em conversão. Com certeza. Isso. A gente sabe disso. O ponto é que a gente constrói, né? As marcas geralmente são construídas no fundo do funil pensando em performance mesmo, em trazer muitos usuários ou executar uma ação com mensagens muito funcionais. Né? Abra sua conta grátis, baixe agora, não pague nada, primeiro ano gratuito. Então você tem sempre uma promessa atrelada a um desempenho até financeiro, né? Então você dá um cupom de desconto, a primeira compra é gratuita, a primeira corrida é gratuita. Na 99 a gente fazia muito isso. Só que no momento em que essas promessas funcionais elas deixam de fazer sentido, porque todo o mercado já faz isso, todo mundo já dá a primeira corrida gratuita, todo mundo já dá o cupom de primeira compra, emocionalmente você não tem nenhuma relação com as pessoas. Isso. E aí você cria uma dependência. Então você tem que ficar inventando um incentivo que sempre parte do lado de financeiro. Então primeira compra grátis, o primeiro cupom grátis, os R$50 de desconto. Você o tempo inteiro vicia um usuário... E vira transacional, né? Vira transacional. E é por isso que quando você desliga a torneirinha, que o dinheiro não é infinito, Sim. as pessoas vão embora. Isso. Porque no final das contas você só Elas não fez... valorizaram a tua marca no final da história. Exatamente. Assim, eu teve um outro podcast que eu gravei agora que eu falei que branding é o fato do o cliente não te pedir desconto. Exato. Né? A gente tá ali pra querer que ele não peça desconto, ele entenda o valor das coisas. Enxerga o valor, exato. Então, toda vez que eu faço uma ação que o tempo inteiro eu tenho que dar R$50, R$100, primeira compra, frete grátis, eu tô viciando uma pessoa a não enxergar valor. Não, perfeito. E aí, quando ela não enxerga valor, ela vai ficar sempre esperando de mim. Então, eu não vou comprar agora até ela me dar um cupom. Mas aí a gente tá olhando para empresas grandes, né? Eu queria que tu contasse um pouco mais sobre a tua experiência, olhando para os médios e para os pequenos, porque assim, o que a gente ouve do mercado, dos profissionais que trabalham, é que é muito difícil fazer a gestão, principalmente enxergar valor em branding. A gente até conversava um pouco sobre isso antes, porque como que eu mensuro? Como que eu enxergo o resultado disso? E enquanto a performance já te entrega, né? Todo um caminho determinado e um retorno logo ali na ponta. Eu acho que aqui a gente tem que sempre voltar uma questão de realidade brasileira. Né? 90% das pessoas que empreendem no Brasil, elas não empreendem por querer, elas empreendem por necessidade. Boa. Então elas precisam fazer dinheiro, elas estão desempregadas, elas precisam de renda extra, a gente está numa inflação alta, os preços aumentaram e ela precisa empreender. Não é que ela quer, ela precisa. A partir do momento que ela precisa empreender, todo o dinheiro que ela tiver, ela vai investir em algo que dê retorno, que te dê retorno imediato. Né? Eu brinco assim, se você vai abrir uma loja de bolo e você tem R$1.000, o seu R$1.000 não é para construir um logo e fazer uma redação legal. Não, o seu R$1.000 é para comprar a máquina, é para comprar o ingrediente, fazer o bolo, e esse R$1.000 amanhã virar R$2.000. Você vendeu todos os bolos no primeiro dia, no segundo você lucrou. É isso. Não existe uma discussão de branding no começo. E isso é completamente compreensível. Eu, obviamente, apaixonado por branding, quero que toda marca comece já pensando nisso. Porque o investimento é num longo prazo. Então, pensar que depois ela vai ter que trocar de logo, trocar de posicionamento, também vai ser um investimento lá na frente que ela vai ter que gastar novamente. Mas olhando para a realidade, de fato, performance vai ser aquele que vai te trazer mais resultado. Porque você está olhando para o retorno imediato. Então, se eu tenho 1.000, fiz um anúncio ali em determinada plataforma e esse anúncio me trouxe 6 clientes, eu vi que eu gastei R$50 por cliente, ótimo. Eu já consigo prever isso, eu já consigo pegar o orçamento e basear essa semana e falar, bom, esse R$1.000 que eu tenho para fazer bolo, então 500 eu vou deixar em anúncio porque eu sei que vai voltar 300. Claro. Legal, isso que eu vou fazer. Então, a realidade de construir marca, eu dou um conselho que é, agora que você não consegue fazer isso por uma questão de não ser prioridade, não é mesmo? Junte pelo menos um percentual desse faturamento que você vai ter para daqui a, sei lá, um ano você começar a pensar em fazer uma embalagem mais legal,
para começar a fazer um site mais bacana, para você ter um material de comunicação mais bacana. E não que daqui a um ano você fale assim, mas se esse primeiro ano funcionou muito bem, vamos seguir fazendo como funciona no segundo ano. As marcas, elas vão conseguir ter um desempenho legal, né? Quando você tem uma promessa muito funcional. Né? Se eu estou dando cupom de desconto em todas as minhas comunicações durante 2 anos, eu sempre vou pegar o consumidor que tem aquele perfil de economizar. Eu sempre vou ter ele na minha base. Mas a partir do momento que o concorrente dá 60 de desconto e eu dou 50, ele começa a trocar de marca. Então, o meu conselho sempre para o pequeno empreendedor é vai juntando uma graninha, vai fazendo ali uma separação de verba, para que daqui a um ano você fale, bom, beleza, fiz o meu caixa, consegui fazer girar, estou respirando mais tranquilo, a empresa está me dando algum dinheiro, estou pagando minhas contas, vamos pensar agora em como aumentar essa margem. E nada melhor que construir marca para aumentar a margem. Porque a gente vai agora ter justamente as pessoas entendendo o seu valor, e aí quando você tem uma caixinha de brigadeiro a R$3, e você faz uma caixinha mais elaborada, tem uma decoração bacana e você vende a 6, você já está lucrando. Então, a gente só fez um ajuste, né? A gente tem um baita parceiro nosso da SPM, que é o Arthur. Ele é consultor de branding também, e ele foi um dos nossos palestrantes no último roadshow que a gente fez do Media Market. Legal. E ele fala uma coisa muito interessante que é sobre a qualidade intrínseca e a qualidade percebida. Então, às vezes, o produto ele tem uma qualidade agregada muito grande, só que ele não consegue se tornar percebido por aquela qualidade, tanto de serviço quanto de produto. Então, no final do dia, é também você ter uma plástica, ter uma estética, ter um envelopamento daquilo que você está oferecendo, seja de serviço ou de produto, que desperte desejo, que desperte vontade das pessoas estarem associadas, estarem conectadas e de comprarem aquilo. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E essa é uma pergunta que derruba muito em pequeno empreendedor. Porque quando você vai conversar com ele, né, qual que é o seu diferencial de produto? Ou o que você tem nessa qualidade intrínseca do produto? Geralmente eles respondem, meu produto é muito bom, o sabor do meu brigadeiro é muito bom, o cheiro é muito bacana. Só que ele não entende que isso não é talvez percebido pelas pessoas. Isso. Porque a embalagem não é boa, porque o vidro ele é de plástico, na realidade a embalagem do perfume ela é vista como algo menor ou inferior. E isso é muito difícil na cabeça do pequeno empreendedor no começo. Porque como o empreendimento vem pela necessidade, não existe um momento que você para e fala, vamos lá, vou criar um brigadeiro e esse brigadeiro vai ter um diferencial, porque vai ter uma cartinha escrita à mão, agradecendo, vai ter uma embalagem. Não, tem uma experiência, né? vai ter uma experiência. Porque muitas vezes não é nem investimento, né? É investir na experiência. Uma cartinha vai ter um custo super baixo, um cuidado com aquela pessoa que está consumindo o teu produto não tem um valor tão alto. Exato, e até às vezes você vai fazer uma embalagem, você saiu da embalagem de plástico e colocou a embalagem invernizada. Cara, isso daqui você já talvez consegue cobrar R$2, R$3 a mais. Mas no final, como as pessoas não vêm, né, o pequeno empreendedor não necessariamente vende marketing ou vende publicidade, essas coisas elas simplesmente vão passando. Né? Eu vou fazer um brigadeiro, eu coloco na embalagem mais barata que puder. Porque, de novo, a minha necessidade é fazer dinheiro, não é encantar a experiência agora. Tem um boleto para pagar daqui a 30 dias. Sim. Eu não vou fazer experiência. Comprar uma caixa de R$10, sendo que o meu brigadeiro custa 5, e eu tô gastando mais na caixa do que no próprio brigadeiro. Né? Isso é muito difícil, porque em uma posição mais confortável, em que você investe na empresa, você fala, cara, vou fazer a embalagem agora, vou ter um investimento em marketing, sei lá, de 30%, 40% da minha verba, esse dinheiro vai voltar lá na frente, eu tô construindo longo prazo. Mas e quando falta 30 dias para pagar as contas? Então, preciso fazer girar e economizar. E é a maior parte da realidade das empresas, né? Então, infelizmente, não tem muito tempo para poder pensar no longo prazo, 6 meses, 12 meses, né? Infelizmente, né? E a curiosidade, assim, das empresas brasileiras que eu pesquiso, que são novas, que são recentes, que já oferecem essa experiência, são pessoas que ou trabalharam em grandes empresas, ou de fato estudaram em boas faculdades, ou de fato foram para fora. E essas pessoas já abriram a empresa pensando nisso. Como você pega uma Boca Rosa, por exemplo, ela abre a empresa dela incrível, já de primeira, ela já investe numa embalagem legal, ela já investe num produto bom, ela já investe numa comunicação boa. Mas ela também tem um colchão financeiro enorme, ela não precisa. Se a primeira linha dela flopasse lá, não vendesse nada, tudo bem, a vida dela segue normal, ela continua ganhando dinheiro de publi, de evento, de palestra, de imagem, só que o pequeno empreendedor não. Se der errado a primeira, talvez não tenha o segundo mês mais. Né? Então isso é muito difícil conciliar. Então por isso que o meu conselho é, separa um pedaço do dinheiro, não precisa fazer isso agora. Só que tenha já a cabeça dessa experiência. Então se você vai para um lugar, né, comprar uma embalagem, eu vou falar de brigadeiro porque é uma coisa super comum no Brasil. Você vai comprar uma embalagem para revender os seus brigadeiros, cara, chegou na loja, tem todas iguais de um lado e custa R$1 e uma custa R$1,50 e tem um detalhezinho, uma fita, vai para que não é igual todo mundo.
Pelo menos nesses pequenos detalhes. Ou todo mundo que vende com a embalagem preta. Cara, faz então a embalagem pink. Porque Até pelo hábito de consumo que a gente mesmo tem, né? Mesmo que a gente não tenha um grande poder aquisitivo, tu nunca compra o produto mais barato. Exato. E todo mundo verdade. quer. Existe uma falácia também, né, em cima de classe C e D no Brasil. A classe C não quer gastar, ou classe C não tem Imagina. dinheiro, ou classe C tem um gosto estético questionável, não tão refinado. Mentira. Todo mundo quer estar bem vestido, todo mundo quer ter um bom batom, todo mundo quer ter um bom perfume. Independente se é classe C, D ou etc. O que a gente tem são códigos visuais que afastam ou aproximam. Né? Então, quando você tem classe D para comprar um perfume, ele tem toda uma estética de vidro jateado, né? Ela pode achar que não é para ela. Mesmo que o valor ela nem saiba, mas Sim. ela já pode simplesmente Repele. pesquisar. Exato. Então, a gente tem códigos visuais para isso, mas no final do dia, todo mundo quer ter um bom produto. Todo mundo quer ter uma boa Eu experiência. concordo 100%. E, Galileu, vou te fazer uma provocação aqui. Boa. Eu sou do digital, então eu posso falar. Lá vem. A gente do digital criamos uma obsessão por ROI, por resultado, por performance, por metrificação. E a gente, por muito tempo, por muitos anos, ficou martelando de que não vou anunciar, não vou colocar o meu dinheiro em mídias ou em locais que eu não consigo metrificar e fazer uma mensuração, uma correlação de causa e efeito para poder estabelecer quanto que está retornando daquele meu investimento. E isso acabou entrando também na cabeça dos grandes marqueteiros e publicitários ao longo dos últimos anos, e muita gente acabou migrando das mídias tradicionais ou das mídias de topo de funil e indo só para a mídia de desempenho, entre aspas. E aí a gente tem uma pesquisa agora do Google recente com a Nielsen, que diz que as empresas que trabalham um único estágio do funil estão deixando 45% de receita na mesa. Porque elas não aquilo que a gente conversou agora há pouco. Sim. Elas não estão gerando essa demanda para poder converter. Elas só estão querendo converter uma demanda que é gerada por algum outro player e, por consequência, o custo dela vai aumentar porque ela não tem relacionamento, não tem conexão, não tem empatia por aquela demanda que está sendo gerada e está indo para o fundo do funil. Então, se a gente está falando que se a gente não trabalha todos os estágios do funil, de branding, de topo a fundo, Google AdWords, Facebook Ads e por aí vai. Se a gente não tem esse entendimento global, né, e aí a gente não avalia o ROI da operação inteira e fique só olhando para o fundo. E a gente agora está entendendo então que branding é importantíssimo para esse desempenho também financeiro. Então, no final do dia, branding também é performance. Sempre foi, na realidade. Se criou uma ideia de que branding não é performance justamente porque, há uma falácia de que não dá para ser mensurado. Então, já que eu não mensuro, eu não gerencio. Já diria a frase que a gente conhece. Sim. E se a gente não gerencia, a gente não dá ênfase. Né? Basicamente, ele é colocado em segundo plano. E essa primeira falácia vem em que a gente está construindo uma marca, mas não necessariamente a gente sabe qual é o desempenho dela. E sempre deu para medir. Né? Eu falo uma frase, às vezes umas verdades um pouco duras, mas... Boa. Não é que não dá para medir, é a empresa que não quer pagar por uma pesquisa. É isso, não é que não dá para medir, mas é que uma pesquisa, às vezes, vai sair 300, 400 mil reais numa empresa grande, né, uma multinacional. E ela não está disposta a pagar porque ela não enxerga valor nisso. Por que ela não enxerga valor? São outras discussões. Mas o fato é, hoje, num Brand Health Track, num Brand Intelligence, num Brand Pulse, o que seja o nome, eu consigo entender os estágios que a marca está hoje. Né? E eu te falo uma questão sobre performance, que para mim é a que fica mais claro na mensuração, que é o seguinte. Eu já trabalhei, por exemplo, na 99, quando a gente rodou uma pesquisa de mensuração de força de marca, eu entendo que a 99 é conhecida por 99% dos pesquisados. Sim. Então, se você mostra o aplicativo para a pessoa no celular, ela fala, eu sei o que é isso. Ela reconhece. Só que quando a gente olhava a consideração, que é o segundo estágio do funil de marca, a consideração ela caía pela metade. Quando a gente entrava num detalhe sobre o que era essa consideração, ou seja, entre Uber e a 99, essas duas marcas são conhecidas, mas por algum motivo as pessoas estão considerando mais uma do que a outra. Quando a gente abre os motivos, a gente descobre que é percepção de segurança, percepção de qualidade, percepção de treinamento. Vários outros atributos. Vários outros atributos. E isso performance nunca vai me entregar. Se eu ficar colocando o anúncio lá com a mensagem errada, eu não construo o que a marca tem um problema. Até pode,
com muita força e com muito investimento, aumentar, de repente, venda, downloads, faturamento, etc. Vai aumentar, inevitavelmente, mas você vai dar uma primeira corrida grátis, você vai ter que dar, sei lá, indica um amigo e ganha R$15, você tem um incentivo financeiro. E não vai ser exponencial, né? E não vai ser de longo prazo. Não. É como a gente estava falando agora há pouco. Desligou a torneira, desligou também o faturamento. Exato. Então, quando você pega esse exemplo da 99, em que ela tinha um problema de percepção de segurança, eu preciso juntar a mensagem correta nas minhas campanhas de performance. E esse é o melhor dos mundos no final do dia. Não é um versus o outro. Sim. Porque quando a gente junta os dois, imagina, você tem performance com boa parte do investimento, sei lá, 11 milhões de reais, que é o que a gente tinha. A gente tem 11 milhões de reais em mídia e eu tô colocando as mensagens para endereçar segurança. Então, ao invés de eu ficar falando baixa agora, corrida grátis, etc., eu posso falar que mais de 50 mil passageiros usam a 99 por dia, para criar uma percepção de segurança. Ou falar que eu tenho um protocolo de treinamento feito junto com a ABNT. Existe uma norma, por exemplo, que normatiza toda a parte de segurança dos carros. Ou, no caso da 99, eles criaram um produto, que era uma câmera dentro dos carros. Esse era o maior asset que a gente tinha de segurança. Tinha uma câmera filmando a corrida. Os casos de assédio diminuíram 90%. Então, eu pego essa mensagem e comunico em performance. Ao invés de eu ficar falando baixa agora, eu falo... Ou eu posso até falar o baixa agora, mas baixe agora o aplicativo que tem uma câmera que protege você em 90% das corridas contra assédio. Essa é a mensagem que o consumidor precisava ouvir. Mas se eu não mensuro o branding, eu nunca vou saber. A mesma coisa também na hora que você vai dimensionar investimento, em qual fase do funil. Então, a 99, por exemplo, tinha 99% de awareness. Não adianta eu fazer placa de campo do futebol. É só um logo. Eu não construo mensagem, eu não construo atributo. Então, eu não pego o meu dinheiro para fazer awareness, uma marca que não precisa de awareness, ela já é conhecida. Então, eu preciso ir para lugares onde eu construa mensagem, consideração, preferência. Então, eu lembro que quando eu tive algumas experiências lá muito boas, assim, que eu sempre uso de exemplo. A gente foi receber um pedido uma vez de patrocinar a Libertadores. E as nossas contrapartidas eram placa de campo, logo da 99 na transmissão, sei lá, embarque e desembarque exclusivo num estádio. Para a marca que já tinha quase 100% de awareness, essas contrapartidas não me serviam. Não são tão úteis. Não me serviam. Mas imagina se eu não sei disso. Provavelmente eu fecharia. Porque é Libertadores. É atrativo, né? É atrativo, tem 50 milhões de pessoas assistindo o campeonato, dura 40 dias, minha marca vai ter uma boa exposição. Então, quando a gente vai olhar todo esse aspecto de branding também é performance... Se a gente tem o dado na mão, ele precisa ser... Branding precisa ser performance. Eu tenho que construir as mensagens baseadas nos atributos que a minha marca não desempenha bem. Boa. Porque senão eu não construo confiança e eu não construo o clique depois na hora de fazer a execução. Boa. Só que é muito mais difícil. Daí por isso que eu acho que esse entendimento deturpado do ROI e do ROAS, por exemplo... acabou prejudicando muitas marcas ao longo dos últimos 3 anos, né? Então, por isso que eu acho sensacional essa discussão do branding. Tá voltando à tona esse ano, voltou com muita força esse ano. Eu acho que ano que vem vai ser um assunto muito debatido também entre os profissionais de marketing, porque se a gente não ter esse entendimento holístico e essa visão ampla do que é marketing, mídia e esse entendimento de marca, para daí sim trazer performance, aí a gente tá ferrado. Porque daí a gente vai ficar só em mídias que a gente consegue medir, ter essa correlação de causa e efeito, coloquei dinheiro, já veio alguma coisa, e aí fechou a torneira, acabou o faturamento. Acabou o faturamento. E é uma das coisas que eu mais luto, digamos assim, né, no meu dia a dia trabalhando, é que todas as áreas que a gente trabalha numa empresa, a gente aprendeu a respeitar a métrica. Então, a gente vai para a NPS e a gente respeita que de 0 a 10 você tem promotores, detratores, neutros, que quando você tem uma marca que tem mais promotores do que detratores, isso é muito bom. Beleza, aprendemos a respeitar a métrica, então, de NPS. A gente aprendeu a respeitar a CSAT, né, o Customer Satisfaction, time de atendimento, que também o CSAT, determinado percentual ali, ele consegue ter um sucesso. A gente aprendeu a respeitar a métrica de abertura de e-mail, de CTR. Mas por que a gente não consegue respeitar a métrica de awareness? Boa. E a gente insiste em pegar a métrica de awareness e querer comparar com retorno de investimento e vendas. É isso que, para mim, eu acho que tem um lado educacional do mercado, que é... Em nenhum momento eu consigo dizer que o NPS positivo me traz 3 vezes mais resultado. Eu não consigo fazer essa... Mas em algum momento você fala, também o NPS negativo não é interessante. Então a gente respeita a métrica. Sim. Exato. Mas quando a gente fala, olha, a marca tem 20% de associação com atributo de segurança, a gente tem um sério problema. Mas peraí, no final eu coloquei 100 milhões para fazer essa campanha, deixa eu ver quanto trouxe de dinheiro. E aí você fala, cara, mas ela não tinha segurança, a marca nem era percebida. É agora que a gente começa a construir.
E assim, a gente não constrói confiança numa marca de hoje para amanhã. Em ninguém, a gente não constrói confiança nas pessoas de hoje para amanhã. Imagina nas empresas. Sim. Então, eu tenho falado muito assim nos lugares que eu passo. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a respeitar CSAT, NPS, Open Rate, Click-Through, CPL, etc., existem métricas de performance junto com métricas de branding. Awareness, consideração, preferência, lealdade, a gente sabe disso. Percentual de associação com atributo, rejeição de marca. Tem uma das perguntas dentro de um tracking que é qual a marca você jamais usaria. E você consegue também entender, pô, se minha marca tem uma rejeição de 15%, o que está acontecendo? Sim. E o universo de pesquisa é maravilhoso, porque você começa a ir abrindo os motivos. Sim. Né? Eu trabalhei num banco agora digital que um dos principais motivos de rejeição era eu não conheço ninguém que tem uma conta nesse banco. Então eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema de awareness, porque é uma marca que não é conhecida. E prova social, né? E eu tenho um problema de prova social. É. E o que eu faço com esse dado? Eu construo uma campanha de prova social. Boa. Claro. Então não tem como. E eu posso usar isso em fundo de funil, início de funil, meio de funil. Eu posso usar o que for. A mensagem está correta. Eu endereço as duas coisas numa peça só. E tu sabe que eu acho que a tecnologia, ela tá agora... Já temos ferramentas disponíveis mais baratas para a gente conseguir fazer metrificação também de branding e de topo de funil. Tem uma muito legal que se chama Tunned, que eles fazem o acompanhamento das inserções que acontecem, tanto na TV, rádio, lives, etc. E essa ferramenta está conectada também com o teu e-commerce, com o teu site. Eles estão conectadas com uma API também do Google para poder fazer a mensuração e o uplift de pesquisa do termo daquela empresa. Então, quando tem uma inserção em algum meio de comunicação, mídia, etc., ele faz uma correlação e constrói um modelo de atribuição de uplift 5 minutos antes e 5 minutos depois. E ele consegue atribuir aquela inserção àquele movimento que aconteceu no site, na pesquisa, no e-commerce e por aí vai. E que já é mais acessível. Sim, não, e até as próprias métricas que a plataforma nos dá. Entendeu? Quando a gente tem, por exemplo, tráfego direto. É um excelente indicativo de awareness de marca. Perfeito. Se as pessoas estão digitando o nome da sua marca, elas lembram de você. Sensacional. Né? Então, se você é uma métrica gratuita que está ali disponível no seu Google Analytics e você consegue medir de um mês para o outro se cresceu o tráfego direto ou não. Tráfego de referência, né? Você consegue entender. Se as pessoas estão recomendando, sua marca, em teoria, ela está ganhando um boca a boca ali. Backlinks. O aumento de buscas pelo seu termo dentro de um search também mostra interesse. Menção em rede social. Menção em rede social, mas essas ainda eu nem falo, porque você tem que ter a ferramenta que talvez seja paga. Mas quando a gente pegar a ferramenta gratuita, Google Analytics, por exemplo, eu já consigo ter 2, 3 métricas ali que me dão um conforto de falar, cara, minha marca cresce ou não cresce como marca. Sim. Então, se esse mês eu não fiz anúncio, o mês passado também eu comparo um mês a outro, e eu olho o tráfego direto, eu olho busca, search, consigo entender se ela está ganhando força. Sim. Então, isso já é uma primeira métrica. E, de novo, a gente aprende a respeitar. O tráfego direto, para mim, era uma das coisas que a gente fazia até na hora de fazer um espelho de performance ou não, que era, beleza, a gente fez campanhas de performance muito agressivas, desliga um pouco a performance e vê se o tráfego direto cresce. Vamos analisar o mesmo período, essa semana versus a anterior. E ali a gente já conseguia entender, pô, se as pessoas estão procurando 99app.com.br dando um enter, cara, a marca tá ali. Já foi ótimo, a gente já economizou. Né? Eu tinha falado no começo, vocês que estão em casa agora, tinha falado no começo sobre 3 grandes marcas que fizeram um movimento bem diferente, né? O Airbnb, o Uber e a P&G cortaram seus investimentos de performance e as marcas seguiram crescendo. Elas cresceram em alcance, cresceram em tráfego ou não tiveram impacto em conversão. Pra tu ver a força do ativo de branding e de topo e de consideração que se construiu na marca para ela poder desligar a conversão e mesmo assim ter venda, ter faturamento. Exato, mas isso levou 12 anos. Né? Então isso é uma das coisas que eu também não gosto de esquecer. Por mais que eu seja da bandeirinha do branding, toda marca leva tempo para ser construída. Né? Se você hoje é um pequeno empreendedor e vai recorrer à performance logo no início, recorra mesmo. Porque é isso que vai te trazer o retorno logo no começo. Só que não fique dependente da performance ao longo do tempo. E faça uma composição, né? Assim, tem que entender esse funil, tem que entender essa jornada para tu estar presente em todo momento de exposição ali. Exato. Eu queria muito falar contigo sobre frequência e consistência. Agora tu puxou esse gancho, eu quero muito. Vamos que eu sou o mestre a tríade de construção de marca. Exato, exatamente. Alcance, frequência e consistência. Eu tava vendo, acho que era uma postagem da Anitta que você fez no teu Instagram. Cara, eu já tinha, claro, a gente que estuda tem acesso a esse tipo de informação, eu já tinha entendido essa tríade, mas com aquele exemplo que tu deu, a minha cabeça fez assim. Sabe aquele meme? Eu quero ver esse exemplo aí. Veja, ele vai, vou pedir pra ele nos explicar agora. Boa. Bom, toda marca, ela segue o que a gente chama de... Toda a construção de marca, ela deveria seguir uma tríade, chamada tríade de construção de marca, que é alcance, frequência e consistência.
todo mundo que já estudou marca, David Acker, Keller, Kotler, todos eles já entenderam que marca se constrói por essas três coisas acontecendo em conformidade. É uma tríade. Então, não para de pé se uma tiver mais equilibrada ou menos equilibrada que a outra. Sim. O alcance. Mais pessoas dentro do seu público-alvo estão sabendo sobre você, estão vendo sobre sua marca. A frequência é quantas vezes as pessoas estão vendo sobre sua marca, o seu público-alvo, claro. E a consistência é em quanto tempo você continua aparecendo para as pessoas. Né? Então você tem consistência porque você ficou um mês inteiro, você ficou 3 meses, você está o tempo inteiro ali construindo. Quando a gente vai falar de pequeno empreendedor, essa tríade está sempre meio capenga, né? Então você tem uma coisa meio... Eu tenho muito alcance, eu coloco lá um dinheirinho para impulsionar um post, mas eu só faço isso durante uma semana e depois eu não tenho mais dinheiro. Né? Ou eu até fico o mês inteiro com um dinheirinho pequenininho, R$40 por post, R$20 por post. Aí eu alcanço, sei lá, 1.000 pessoas. Então o alcance baixinho, mas eu tenho pelo menos frequência e consistência. O ideal é que você sempre equilibre esses 3 fatores, né? Para que isso de fato seja uma tríade. E aí no exemplo da Anitta... eu acho que é o post que você tá falando que aparece o logo, né? Beleza. O exemplo da Anitta é o seguinte. A Anitta foi fazer um show no Coachella pela primeira vez. E ela tinha um telão à disposição dela, né? Atrás, gigantesco, enquanto ela fazia a performance. E o princípio básico dessa coisa de frequência e consistência, né? Para gerar o que a gente chama de pregnância. Ou seja, a pessoa associa o nome à pessoa, no caso de uma marca pessoal, ou associa uma empresa a um logo, porque você está o tempo inteiro vendo aquela associação. A Anitta, ao longo do show inteiro, ela não colocava o nome dela atrás do telão. Então, ela começou o show falando, Hi, my name is Anitta, começou o show, fez 1 hora de show, só que ela não tinha ela tinha um telão à disposição, mas ela não colocou o nome dela lá, Anitta, gigantesco. E isso prejudicou, na minha visão, né, não sei o resultado dela, mas isso me prejudica do ponto de vista de construção de marca. Teria sido muito mais legal se ela tivesse mantido o nome dela estático durante toda a apresentação. Por quê? Primeiro, ela está impactando as pessoas que estão ali assistindo, que não conhecem ela. Então, estão ligando a marca Anitta à pessoa que está se apresentando. E esse show está sendo transmitido globalmente. Então, você teria o seu nome sendo replicado o tempo inteiro. Sim. Para todo mundo que estava assistindo. Sei lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Então, nesse princípio, a presença e a frequência e a repetição do logo, ela é muito importante para criar essa pregnância de marca. E no show seguinte, que ela foi para Miami, eu acho, etc., eu até brinquei que ela viu o post, porque ela colocou o logo... Não, ela colocou o logo do início ao final do show, exatamente no mesmo telão, a mesma coisa, as mesmas coisas. Então, a gente começa a olhar para essa tríade, e performance é mestre em fazer isso. Alcance, frequência e consistência é performance total. Você deu um anúncio o tempo inteiro, durante um tempo grande, com uma frequência alta, em todos os canais possíveis que dão o máximo de retorno para você. O que a gente precisa é combinar as mensagens certas nesse lugar. Então, ao invés de eu estar só aparecendo 5, 6, 7, 8 vezes para uma pessoa, baixe, clique, compre, eu agora trago a mensagem correta. E essa tríade é muito importante, porque quando a gente fala das marcas, por exemplo, que vão para Big Brother, Big Brother, ela é exatamente essa tríade. Né? Então, eu sou uma marca, por exemplo, que investiu no almoço do líder. O almoço do líder tem durante 12 semanas. Toda semana tem o almoço do líder. Então, sua marca está aparecendo semanalmente. Além disso, você tem os breaks comerciais. Então, por ser patrocinador, sua marca está aparecendo nos intervalos todos os dias de Big Brother. E eu até trabalhei num estudo também que, quando os produtos são usados no programa, eles também aumentam bastante o recall, que é justamente a pessoa usando a Doriana e tudo mais. Big Brother é um canhão para a construção de marca, porque você fica 3 meses num programa que tem 19 milhões de pessoas assistindo, 20 milhões. Então, você tem um alcance alto, frequência da sua marca aparecendo todos os dias e uma consistência aparecendo durante 3 meses. O que acontece? A marca vai lá, coloca 60 milhões para ser patrocinador. Acabou o dinheiro de marketing. Acabou o programa, acabou tudo. Acabou consistência? Acabou tudo, porque a marca vai desaparecer. Sim. Sem falar no que a gente viu no movimento de mercado esse ano, que eram as marcas mandando embora as pessoas. Né? O que foi pior ainda, que era tipo, você faz 60 milhões no... negativa cara, imagina, você faz 60 milhões no Big Brother e não consegue manter 200 funcionários. Porra, você, né? Então não fizesse Big Brother, negociasse uma cota mais barata. Sim. Então a sensação que dá pra gente que tá de fora é que a empresa não soube planejar o dinheiro. Né? Quando na verdade são duas coisas diferentes. Foi no impulso, né? Foi no impulso. Ou principalmente na expectativa de que esse tiro de canhão ia retornar muito rápido. Né? A gente viu, por exemplo, a Avon, ela cresceu 300% no e-commerce no primeiro ano lá que ela fez a campanha do Olha Pra Ela. Sim. Foi uma campanha muito bem sucedida. Sim. Ótimo, maravilha, o produto foi bem colocado no programa, a marca veio com um discurso de diversidade e inclusão alto, maravilha, mas não necessariamente poderia ter vindo 300%. Poderia ter vindo 100%, 50%, 30%, mas foi um crescimento. E tá tudo certo também.
Porque o que a gente tá falando é uma construção. Tem que ser construído uma narrativa, um relacionamento, uma empatia. É impressionante, né? Como os reality shows, aqui no nosso caso, A Fazenda também bomba. É impressionante como os reality shows, ele tem uma aderência aqui no Brasil muito Os grande. brasileiros gostam, né? E principalmente Big Brother, que é um programa que já é histórico, já estamos há 22 anos falando sobre ele. E nos últimos ele foi se reinventando em formato, a gente passou por pandemia, era a única opção que a gente tinha. Então, assim, do ponto de vista de faturamento, a Globo já faturou 1 bi só em mídia, né? Em patrocínio e cotas. Então, comercialmente o programa é um sucesso. Sim. Para as marcas que estão ali, não necessariamente. Né? E eu fiz um tracking nesse ano, junto com o Instituto de Pesquisa, para a gente medir o desempenho das marcas ao longo do programa. E a gente viu marcas que eram confundidas ao longo do processo. As pessoas nem sabiam. Falta de planejamento, claro, de comunicação. Planejamento de branding. comunicação, ou a marca só tinha dinheiro para fazer o Big Brother, mas Sim. não tinha para fazer suporte. Boa. Então ela, por exemplo, PicPay ela fazia Big Brother, mas você abriu o Twitter, tinha o PicPay, você abriu o Instagram, tinha o PicPay Sim. como patrocínio Sim. durante a execução da prova do líder, por Sim, exemplo. sim. Então você tinha a marca no 360 completão, mas ela pegou o dinheiro para fazer isso. Sim, sim, Então o que a gente vê muito é essa ânsia de, putz, eu vou estar no Big Brother, vai ser muito legal. sim. Né, a gente viu o Chili Beans. O Chili Beans fez uma primeira ação em Big Brother, que foi a festa do líder. A primeira festa do líder era da Chili Beans. Foi incrível, muito legal. O Chili Beans é super meu parceiro. Mas só fez uma festa. A gente vê isso também um pouco dos nossos clientes, né? Às vezes eles fecham um patrocínio do balanço geral. E aí eles acham que aquilo vai ser a pedra de salvação, se agarra naquilo. E na verdade aquilo vai te trazer um retorno ótimo, sim. Televisão é um canhão, a gente sabe. Sim. Mas se tu não tiver uma estratégia construída a médio e longo prazo a partir disso, não vai ter resultado. E Galileu, assim, estudamos, né, as teorias da publicidade, marketing, comunicação antigas, de que tinha um número, né, de frequência mínima ideal. Existe um número hoje em dia? Olha, eu digo que tem uns números para não te irritar. Eu geralmente gosto de trabalhar a frequência 3, entre 3 e 5, no máximo. O ideal é 3, 4. Isso que é dia, semana? Dia. Dia. No máximo 3 vezes por dia. Eu já cheguei a trabalhar com frequência 7, por exemplo. É extremamente irritante. Né? Então tem uma hora que os próprios usuários começam a reclamar. Ficam saturados. Né? Começam a saturar. E aí, assim, YouTube, por exemplo, quando você coloca um bumper ad que você não dá pra pular. Aí você vê no vídeo daquele influenciador as pessoas falando, tira essa propaganda daqui, eu não aguento mais. Então é ruim pro influenciador, que fica com um vídeo ali o tempo inteiro sendo reclamado por pessoas falando essa publicidade tá chata, é ruim pra marca, que é vista como irritante, né? Então, geralmente eu gosto de trabalhar a frequência 3 olhando só pro digital. Quando a gente olhar se a gente fizesse um plano de mídia on e off juntos, aí talvez a gente tivesse uma frequência um pouco maior, porque ela dilui, né? Você tem TV, tem rádio, tem out of home, e ele tem no digital. No digital eu não gosto de passar mais do que 4, porque é muito irritante. Principalmente se as mensagens ou os criativos, eles forem ou ficando paisagem. Então, você repete o mesmo criativo durante 2 semanas, 3 semanas, as pessoas se irritam. Ou quando é uma mensagem chata mesmo, né? Que é só, tipo, baixe, clique, compre. Então, não tem uma mensagem legal que a pessoa fala, pô, legal, achei divertida, achei engraçada. Ou, putz, teve um benefício aqui bacaninha. Na 99 a gente trocava de criativo semanalmente. Nossa, trabalheira, imagina. Era trabalheira, eram quase 60, 70 peças por semana a gente trocava. Algumas vezes levava 15 dias quando a performance estava indo bem, mas a gente estava sempre combinando. Então, quando tinha uma campanha, por exemplo, institucional ou campanha de branding, a gente pegava alguns frames da campanha e transformava em peça de performance. Rodava as peças normais, rodava as peças de branding e depois a gente ia alternando conforme a campanha vigente. Então, a campanha de branding ficava no ar 3 meses. A gente rodava performance e branding juntos. Acabou a campanha, a gente volta para um template mais genérico, né? Visualmente falando, ele não é mais o template da campanha até chegar à próxima. Então, campanha de férias, campanha de Natal, campanha de volta às aulas. Mas a gente estava sempre trocando. Boa. E o que tu imagina que vai acontecer em 2023? Assim, pensando em estratégia de branding, de marca, de comunicação, o entendimento de marketing e publicidade, o que vai acontecer em 2023? Boa. Vamos às previsões do horóscopo de 2023. Eu continuo acreditando que as marcas vão querer construir cada vez mais força. Né? A nossa relação como ser humano com as marcas, ela na pandemia se intensificou muito, depende da categoria. Né? E principalmente questões e atributos que a gente não levantava passam a fazer sentido. Então, ainda não é o lugar do propósito ter uma prioridade de compra, mas a geração nova, a geração Z, ela já vem com um propósito muito claro. Marcas que não contribuem para a sociedade, não têm um impacto, não digo nem em relação ao meio ambiente, mas sociedade. Não tem uma causa, não tem um valor, não tem um território específico. Essas marcas tendem a cair num lugar, não de esquecimento, mas no lugar de não preferência. Né? Então você tem uma marca que tem uma causa que você se identifica, uma outra marca que não tem essa causa, você acaba deixando ela de lado. A Ana Couto Branding, né, que é um estúdio de branding também, fez uma pesquisa uma vez
E mostrou que 67% dos jovens, eles se mobilizam a comprar marcas que tenham valores compartilhados entre eu e o que a marca tem, né? Então, entre mim e o que a marca tem. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai continuar acontecendo. Performance vai precisar ser cada vez mais assertiva. Os fundos de investimento estão tirando dinheiro, né? A gente viu uma redução enorme, os famosos layoffs, né? Tiraram dinheiro e essa percepção de faz um hypergrowth agora e depois a gente vende e ganha dinheiro. Não existe mais. Pelo menos não no curto prazo agora. Sim. A gente está vendo você sim tem que aumentar a sua base de usuário, mas você tem que dar lucro o mais rápido possível. A gente não tem mais aquele tempo para esperar 2, 3, 5 anos. O Uber até agora não dá lucro e beleza, foi uma marca da última geração de startups. Eu não acredito que as próximas marcas vão receber 100 milhões de reais para simplesmente trazer a base de usuário, mas ficar elas por elas. Ou pelo menos você não tem o break-even. Assim, eu acho que você precisa ter. E eu vejo também que, assim, território, causa e propósito é um negócio que não tem mais volta. Então, falo das marcas terem um impacto, a gente tem movimentos, né, não digo nem minorias, mas movimentos. Quebra de padrões, quebra de estereótipos, os consumidores não querem mais marcas genéricas. A gente vê, principalmente no Brasil, a polarização de pessoas, de ideologias políticas, mas a gente tem de marcas também. Sim. Marcas que têm uma postura, por exemplo, que apoiam um determinado governo, a gente já está vendo um certo boicote, tem uma troca. Uma marca que tem né, a gente viu uma matéria da Shein agora. Cada trabalhador recebe $0,01 por calça produzida. Caraca. Será que a gente vai continuar comprando de uma marca? A gente já agora sabe que ele está tendo $0,01 por calça. Então as marcas, principalmente de luxo, já fizeram esse movimento de sustentabilidade, reaproveitamento de material. Marcas de moda, você abre uma loja agora que você leva a sua roupa, eles compram a sua roupa, você ganha crédito para comprar outra roupa. E aí vem um brechózinho e você consegue refazer. Então as marcas estão se movimentando. Acho que ano que vem vai ser um primeiro pontapé para as marcas que já entenderem isso, começarem a trabalhar. Mas esse assunto eu acho que vai ser discutido cada vez mais. A gente vai ter mais propósito, causa e territórios que as marcas precisam se apoiar. Funcionalmente, as marcas já entregam tudo que a gente precisa. O rímel já alonga, já dá volume, já é prova d'água. O batom já é longa duração. A gente não tem muito para onde ir. Emocionalmente, já tem todos os territórios bem consumidos. Família, amigo, relacionamento, a gente já tem. Alegria, diversão. Então, agora a gente tem a parte de causa e território. Boa. Que é o que a marca tem de impacto. O que a gente tem hoje de transformação. Eu acho que é uma maturação do próprio mercado, né? Assim, agora a gente pode olhar para isso, né? Antes a gente tinha que olhar para outras coisas, como tu comentou agora. A funcionalidade do produto, serviço... Não, e o consumidor não demandava, né? Também. Ele não ficava falando assim, essa marca, deixa eu ver se ela recicla. Sim. Não, a gente só comprava. Hoje, quando a gente tem 200 opções de marca, e agora tem uma geração que vem movida a isso, ela fala, deixa eu ver quem é que recicla. Não, e agora a gente sabe que os recursos naturais estão se esgotando, vai acabar. Então, se a gente não mudar de comportamento imediatamente, não tem outro caminho. Você fala uma frase sensacional que é eu vejo branding em tudo. Eu amei isso e para quem não conhecia o Galileu, tá tendo contato com ele pela primeira vez agora, vai passar a acompanhar, eu tenho certeza, nota que ele sempre usa laranja. Inclusive como uma construção sensacional de marca pessoal. Queria que tu falasse um pouco sobre isso pra gente. Boa, marca pessoal é um negócio que eu sempre fiquei muito intrigado, né? Porque quando a gente estuda branding, branding é branding. Para pessoas, para marcas, para empresas, para artistas, a teoria é sempre a mesma. O que a gente muda são as execuções. Né? Enquanto eu preciso usar uma expressão visual laranja para que eu seja reconhecido nas minhas roupas, a marca tem que ter uma peça quadradinha lá, sei lá, um retângulo, um banner que também usa a mesma cor para ser reconhecida. E eu sempre me fascinei em relação a construir esse processo, né? Eu sempre trabalhei no corporativo, passei 13 anos, passei na Oracle, na Philips, na 99, na Me Poupe. E quando eu decidi empreender, o meu primeiro pensamento foi, bom, eu trabalhei no mercado, tenho uma experiência no corporativo, mas eu, como consultor, não sou conhecido. Né? Eu vou abrir uma consultoria de branding agora, ela não é conhecida. Eu sou conhecido no mercado por ter trabalhado nas empresas, mas não necessariamente ser uma autoridade em branding. Por mais que eu trabalhe com isso há 13 anos, não existe uma imagem construída para um consultor de branding. E aí, quando eu estava desenhando isso, eu sou um dos casos de privilégio, que eu fui empreender porque eu queria empreender, não porque eu precisava, eu queria empreender mesmo. Do ponto de vista, tipo, eu cansei do corporativo e falei, e vou testar isso aqui para ver se funciona. Qualquer coisa eu volto, faço entrevista e entro na empresa. Eu tinha um planejamento financeiro, enfim. E aí, quando eu fui desenhar a estratégia, eu falei, bom, para que as pessoas me contratem como consultor, eu, Galileu, preciso ser uma marca. Elas precisam querer fazer um planejamento de branding comigo. A Natália Arcuri falava muito isso quando eu trabalhei com ela na Me Poupe. As pessoas não querem ter aula de educação financeira simplesmente, elas querem ter educação financeira comigo ensinando. Com a forma como eu falo, com a maneira como eu traduzo. E isso eu peguei para mim. Eu falei, bom, as pessoas vão me contratar como consultor,
pela maneira didática que eu falo, pela maneira explicativa, simples, com um tom de voz tranquilo e tal. E aí eu comecei a desenhar isso. Falei, bom, vamos desenhar. E aí a estratégia de branding, como toda estratégia, é isso. Você começa a desenhar o porquê você faz isso, o propósito de marca. Então, eu tô aqui para construir marcas mais humanas e mais responsáveis. É o que me diferencia de todos os outros consultores. Eu quero criar marcas que, de fato, tenham impacto numa visão de mundo, num hábito de consumo, numa quebra de padrão. Desenhei o propósito e comecei a desenhar cada uma das atmosferas, né? Uma atmosfera de marca é a expressão visual. E na hora, o laranja é uma cor que eu gosto muito. Sempre achei legal. As cores neon me chamam muito a atenção, mas o laranja em si eu gostava muito. E o meu primeiro pensamento foi, bom, eu gosto dessa cor, essa cor traduz a minha personalidade como marca pessoal, expansiva, aberta, dinâmica, energética, alegre, etc. E ajuda no meu tom de voz. E ela também tem um aspecto visual no feed que ela contrasta muito. Você tá rodando e vem uma persona laranja. Né? Então isso foi um primeiro ponto que eu pensei visualmente. Né? No tom de voz, na marca pessoal você não tem como construir um tom de voz, você tem que identificar o seu. Né? Então é um exercício bem engraçado, inclusive, você ficar, como que é o meu tom de voz? Eu sou didático, eu sou professoral, eu sou metódico, como que é isso? E aí eu identifiquei que era mais simples, professoral, didático e tal, e comecei a construir isso. Isso foi em outubro de 2020. E quando eu fui fazendo esse processo, na minha cabeça foi, toda vez que eu for para uma aparição pública, eu nunca vou aparecer que não esteja de laranja. Sempre eu tenho que estar assim. Para que isso seja uma marca de fato. Então, hoje, né, eu vou pro RD Summit. Legal, cheguei no RD Summit, se alguém me vir usando o externo laranja e me conhecer, de longe ela sabe que sou eu. E isso chama pregnância de marca. Né? Toda vez que eu tenho uma associação em uma pessoa e uma cor, vai ser muito fácil me reconhecer, porque ela sabe que eu vou estar de laranja. Quando eu cheguei aqui, a Lu falou exatamente isso. Eu queria saber qual era a peça que você usaria laranja. Né? E então, isso já é um efeito. Eu fui gravar um podcast com a Isabela Mate, ela também me filmou chegando na casa dela, falou... Eu vi depois, né? Ela falou assim, o Galileu, eu tô chegando, eu tenho certeza que ele vai vir de laranja. E eu tava de camiseta branca no carro. E aí ela falou, nossa, que absurdo, eu vendi pros meus seguidores. Eu falei, só um minuto. E aí eu tirei o blazer, falei, para não amassar, por isso que eu tava de camiseta. Boa. Então, a construção de marca pessoal, ela passa pelos mesmos lugares, a frequência, a repetição. Então, eu estou sempre de laranja. É cansativo às vezes. Meu guarda-roupa virou da Mônica. Né? Você tem sempre as mesmas coisas. Mas, de novo, é uma construção, né? E quanto mais você vai usando, mais você vai criando associação, vai fortalecendo esse atributo e fica mais fácil para você. Então hoje, quando eu tava planejando, vou pro RD, eu preciso levar 3 peças laranja. Eu vou subir no palco, eu preciso ter uma peça laranja dentro do meu look ali. E eu lembro que eu fui comprar, e é muito louco, porque a gente esquece mesmo. Eu fui comprar uma peça, eu achei super legal, uma jaqueta marrom. Falei, cara, essa jaqueta marrom no palco vai ficar bonita, vai... E aí eu olhei e falei, tá, mas e o laranja? Vai entrar onde? Eu preciso levar, porque não tem como, aí eu vou ser inconsistente. Né? Daí eu trouxe uma camiseta laranja por baixo. Isso que eu tava pensando agora, deve ser um desafio. Até pra gente que faz evento, às vezes tá chegando num lugar novo, precisa repetir todo um roteiro de ideia, de conceito. Às vezes a gente, cara, vamos falar nisso de novo. Pra gente é de novo, pras outras pessoas não é um primeiro contato. Tem que ter repetição. Exato. Isso é, para mim, os desafios maiores de quem trabalha com comunicação. Né? Se construção de marca é repetição, a gente não pode cansar de repetir. Não pode. E isso é muito comum na gente. A gente olhar e falar, não aguento mais fazer esse mesmo speech. Não aguento mais falar a mesma coisa, não aguento mais abrir. E é muito doido porque, assim, a repetição ela só acontece e quando você vai olhar para trás, você vai falar, sei lá, um consumidor reconhece você por conta de tal coisa. É porque você falou durante 5 anos com ele, né? Só que na hora você achou chato. Eu tenho um podcast também, todo podcast eu começo falando, oi, meu nome é Galileu Nogueira, tenho 3 anos de experiência, trabalhei em tal marca. Tem horas que eu falo assim, eu não aguento mais, quem tá me ouvindo já sabe. Você deve ter pulado essa parte, Exato, não. mas não, o podcast foi criado em janeiro. Então, assim, ainda tem longo caminho. Tem muita descoberta ainda, né? Tem muita descoberta. A sonoplastia do podcast, eu tenho uma sonoplasta que faz, né, toda a parte de edição. E eu falei pra ela alguma coisa, eu falei, cara, eu queria trocar um pedaço da vinheta de abertura. Ela falou, não, a vinheta também é um asset que você precisa ter consistência. Você só vai trocar a vinheta daqui a 3 anos. É verdade. Daqui a 2 anos. Porque as pessoas estão começando a associar o som, aí você troca. Sim. E aí eu falei, putz, tá vendo? É isso, né? Até minha sonoplasta já entendeu que a gente não pode trocar essas coisas. Então, assim, o meu conselho é, repitam muitas vezes, não tem problema. Até as pessoas associarem. No momento que você tiver essa associação mensurada e falar, todo mundo agora já sabe que você é isso, aí você troca. Caraca, sensacional, né? Que aula, né, Posso Lu? fazer só mais uma perguntinha antes da gente encerrar? Eu quero saber qual que é o maior desafio na tua visão pra gente construir uma marca forte, consolidada, assim? O maior desafio é construir uma marca forte e consolidada. Bom, tem que ser rápido, né? Então te deixei numa saia... Vamos lá, o maior.
Eu acho que é você ter clareza do porquê que você tem essa marca. Uhum. O que você está fazendo com essa marca? Propósito mesmo. Propósito. Eu não gosto de usar a palavra propósito porque parece uma coisa holística, né? Sim. Ai, temos que mudar o planeta. Mas assim, a razão pela qual a marca existe. Ela tá aqui para fazer o quê? E geralmente a resposta é para vender ou para lucrar, né? E isso não é a resposta. É o Sim. job to be done, né? É assim, o que você tá aqui para fazer? Né? Eu tô aqui para questionar uma maneira como você consome tal coisa e te ensinar que existe uma outra maneira. Cara, quando isso fica claro para um empreendedor, para uma marca, e aí você tem o segundo desafio, que é ter dinheiro para fazer isso, que é um desafio enorme, que geralmente as marcas têm muita ideia, muita vontade, mas não tem o dinheiro para executar, é fazer com que isso seja consistente. A Natura, para mim, é uma das marcas que é muito claro nisso, é muito clara. A Natura tem um aspecto de sustentabilidade desde a sua fundação como empresa, nos seus processos, na cadeia logística, na sua entrega, na preocupação com a arquitetura das lojas, né? Até a comunicação e a publicidade também refletirem isso. A Natura não tem escândalo de sustentabilidade. Eu nunca vi um vazamento de óleo ou uma extração irregular, um desmatamento irregular. Não tem, porque existe um cuidado. E eles respeitam muito esse propósito. Até voltando a falar do Arthur, o Arthur comentou com a gente nessa mesma situação que o Gia comentou com vocês mais cedo, que chegou um momento, dado momento, ele estava trabalhando com eles em consultoria, que eles tiveram que optar. Ou a gente descontinua esse produto, ou a gente passa a produzir ele de forma que vai contra os nossos princípios. E aí eles optaram por descontinuar. Eu achei esse case sensacional, porque muitas vezes a gente vai se deparar com situações como essa. E aí você sempre tem que ter em mente isso que tu comentou agora. Qual que é a minha razão de existir? Abriram mão do lucro de curto prazo, de uma linha de produto que eles descontinuaram, para poder, assim, continuar exercendo o propósito, que por consequência vai ter uma durabilidade muito maior e por consequência vai vir lucro também nos outros produtos, né? É que quando você tem essa clareza, eu costumo dizer que o propósito cria parâmetro. Eu posso vir até aqui, daqui eu não posso passar. Vai ser construir esse produto ou descontinuar. Não tem um parâmetro meio termo. Sim. O meio termo seria conseguir encontrar a forma de fazer este mesmo produto de maneira sustentável. Não tem que descontinuar. Não existe uma outra opção. Boa. Só que não tendo essa clareza, a gente também não tem firmeza nas decisões dentro de uma empresa. Né? Então isso também é complicado. Hoje o branding, hoje o branding é de cima para baixo, infelizmente. Aí tem que ficar ganhando discussões pontuais, né? É o gestor, ou o líder, ou o diretor que tem uma condição de poder defender aquela ideia, ou um poder, de repente, corporativo para conseguir avançar. E às vezes tu perde. E é preciso ter coragem, né? Sim. Eu acho que... bater no peito e bancar o negócio. E a gente tem... E aí a gente pode fazer outro episódio aqui só para falar de sistema, né? De estrutura. Porque assim, pensa num lugar. Eu sou um diretor de branding numa multinacional. Eu vou estabelecer um propósito de marca que exige que eu saia de um evento que me dá muito lucro. Quem que bate nessa mesa pra falar a gente vai sair? É difícil. E aí, por que não bate? Porque tem um bônus atrelado. E esse bônus afeta a empresa inteira. Sim. E aí, quando afeta todo mundo, você afeta a sua própria carreira também. Sim. Porque você também quer continuar empregado. Né? Então, quem que vai bancar essa discussão? E a gente talvez não tenha um cenário ideal para que isso aconteça. Então, por isso que a gente continua numa estrutura que fique igual. Né? No momento em que você, por exemplo, a Natura fala, eu vou descontinuar o produto, a empresa é orientada ao propósito. Então, assim, a pessoa que disse vou descontinuar, com certeza recebeu um apoio da fundação e falou, tudo bem, descontinua. Isso. Ah, mas a gente vai perder 50 milhões. Tudo bem. Tá tudo certo. Mas se você chegar no Ambev e fala, tira o patrocínio do Festival do Peão de Boiadeiros. Ah, não, mas a gente vende 50 milhões. Não, não vai tirar. A gente vai continuar vendendo. E aí não tem diretor, não tem o que seja. Porque se você tirar, você põe o seu na reta. Claro. É verdade. E ninguém quer colocar o seu na reta, infelizmente. Por outro lado, as marcas que conseguem construir estão fazendo esse movimento. E a própria maturidade no mercado, né? Agora que a gente está voltando a discutir sobre marca, branding e reconhecimento, né? Então, daqui a pouco, assim, eu acho que vai ter mais pessoas repetindo o mesmo discurso para poder apoiar e ajudar e ter referência para poder apoiar os executivos que estão na ponta. O meio influencia também muito nesse caso. Se a gente tiver um board, uma diretoria que acredite nisso, sim, vai ser muito mais fácil. Perfeito. Ter essa discussão, porque... não é simplesmente a pessoa ter uma personalidade forte como diretor. Não é. Essa pessoa chegar e bater na mesa e falar, não faço mais. Ou ela vai ser mandada embora amanhã, né? Ou ela vai ser mal avaliada no final do semestre. Isso aí. Ela não tem como. Mas se você tem... né? É uma realidade, né? É uma realidade. Eu vivi uma situação recente agora, nesse mesmo lugar. Eu fui chamado para dar uma palestra numa determinada empresa que tem uma posição política declarada desde o início, do qual eu não concordo. Se você olha para dinheiro, você aceita. Se você olha para propósito, você declina. Sim. Se eu olho para o meu histórico profissional, tenho 2 anos trabalhando com construção de conteúdo, uma grande rede me chama para dar uma palestra para milhares de funcionários, para minha marca ser incrível, para o meu alcance ser incrível, para minha consistência ser incrível.
mas ela diretamente afeta um propósito de eu estar aqui. Então eu tenho que dizer não. E aí, como no meu caso privilegiado, que eu posso dizer não, de falar, olha, tá tudo bem, porque eu consigo, sei lá, vou palestrar no RD, e aqui eu vou fazer negócio, e eu fecho um cliente depois do RD, eu vou acreditar nisso. Tem gente que vai ter que falar, sim, eu faço. Né? Eu preciso fazer. Pois é. E aí isso, do ponto de vista de marca, é ruim, porque você tá palestrando por dinheiro, né, naquele momento, mas você precisa pagar suas contas, mas ao mesmo tempo você tá indo contrário ao que você acredita, mas ao mesmo tempo... E o público cobra, né? A gente historicamente vê tweets ressuscitados, posicionamentos ressuscitados, a gente não esquece enquanto audiência. Exatamente. Eu não, assim, a primeira vez que eu li o e-mail, eu falei, cara, não tem nem discussão. Eu preciso dar um obrigado pelo convite, mas eu não posso aceitar. Fim, independente. Vai ser legal, vai ter dinheiro, vai dar exposição, vai... Obrigado, isso fere os meus princípios, não tem como. E aí vai de cada um. Eu acredito que quando você fecha uma porta aqui, de acordo com o seu princípio, seu propósito, você abre uma lá na frente. E esse dinheiro ele volta de alguma maneira por uma questão de crença minha. Sim. Mas tem pessoas que não vão poder fazer isso, né? Então o desafio de construir uma marca forte, basicamente, é você equilibrar tudo isso, né? É equilibrar tudo isso e quando uma situação como essa vier, você ter para colocar na mesa e falar, infelizmente eu não posso fazer, não posso continuar com esse produto, não posso fazer essa parceria, não posso seguir com esse influenciador. Eu tenho que tirar o patrocínio desse canal, mesmo que ele me renda muito, mesmo que ele traga muito retorno de investimento, mesmo que eu consiga mensurar. A gente viu o podcast do Monark, o Flow. Você tinha patrocinadores enormes e aí no final ele vem com uma fala sobre apologia ao nazismo, por exemplo, e o patrocinador aí tira o patrocínio. Mas aí você tira depois... A gente conhece já o perfil do influenciador. Talvez ele nunca devesse estar numa estratégia. Sim. Mas as pessoas colocaram pelo retorno de investimento. Sim, É um exato. canal de audiência alta, quando ele fala, as pessoas clicam, eu vou vender. Aí quando impacta no valor de marca, no caso nazismo, um negócio que é o extremo, é uma questão de política mesmo, Sim. aí as marcas saem correndo e falam, não, a gente não concorda nisso, mas também fala assim, a gente não tinha como saber. Boa. A gente só tirou o patrocínio agora porque a gente descobriu isso agora. Né? Então dá pra gente construir marca tendo princípio também. Sensacional, gente. Que aula, que show. Obrigado demais. Atendeu 100% a nossa expectativa aqui do papo que a gente ia ter hoje. E é isso aí, Se a gente né, Lu? pudesse, acho que a gente ia ficar aqui 3 horas. É verdade. Tô eu olhando aqui o relógio. Se deixar, eu pessoal, fico, viu? Se tá me deixar, eu olhando fico aqui. super. Não, vamos encerrar então. Mas Muito isso é obrigada. motivo para um próximo convite, hein? Ó. Por favor, quando tiver de novo pela segunda vez em Floripa, que vem aqui pra gente gravar o próximo episódio. Já estou aqui. de bola. Só me tragam. Combinado, então. Obrigada. Vamos encerrar convidando vocês para acompanharem todos os episódios do podcast em media.market. E obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Vou fazer meu jabá. Posso fazer meu jabá? Claro, por Agora favor. sim, então bora aí. Segura. Bom, se você não me conhece, eu sou Galileu Nogueira. Minhas redes sociais são Galileu Nogueira em todas elas. @Galileu Nogueira no Instagram, Galileu Nogueira no LinkedIn. Tem podcast também. Tem podcast também. O Branding em Tudo podcast, que a gente fala sobre Boa. branding, não só sozinho com convidados. A gente tem que fazer uma mesona aqui para discutir também sobre mídia. Boa. O Branding em Tudo podcast está na lista de top 20 podcasts mais ouvidos na categoria Massa. de negócios no Spotify. Massa, boa. Então, por favor, estejam lá. A gente tem episódio novo toda terça-feira, meio-dia Legal, e 30. legal. E algumas vezes, quinta-feira, meio-dia e 30, episódios curtos de 10 minutos pra você aprender branding e sair correndo. Show de bola. Beleza? Massa. Se quiser saber mais, galileunogueira.com. Tá tudo lá. Valeu. Show de bola. Valeu, obrigado. Obrigada. Valeu.